Fala, fiel torcida! Hoje é dia de alegria, de vibração e de esperança. O Corinthians acaba de dar um passo importante que promete agitar os ânimos de todos nós. Com muito orgulho, o Timão anunciou a chegada de dois grandes reforços que podem mudar o rumo da nossa temporada. Preparem-se! A expectativa é alta, e a Fiel já pode sentir a energia das novas contratações. Vamos juntos mergulhar nessa notícia que promete trazer emoção e, claro, muitos debates nas arquibancadas e nas redes sociais. Primeiramente, é preciso entender o contexto em que o Corinthians se encontra. Após uma sequência de altos e baixos nas últimas competições, o clube parece ter se mobilizado para buscar não apenas a classificação, mas a conquista de títulos. Estamos em um momento crucial, onde a pressão é intensa e as expectativas da torcida são imensas. O Timão não pode se dar ao luxo de ficar para trás. E agora, com a chegada desses novos jogadores, a esperança de reverter essa situação se renova. Os dois atletas, que foram alvo de muita especulação nos últimos meses, finalmente foram confirmados oficialmente. E o que eles podem trazer para o nosso glorioso Corinthians? Bom, o que os torcedores esperam são jogadores com garra, habilidade, acima de tudo, comprometimento com a camisa. Precisamos de guerreiros que entendam o que é vestir o manto sagrado e que lutem até o fim em cada partida. É isso que a Fiel exige e merece. A repercussão na torcida é imediata. Redes sociais fervilham com mensagens de apoio, críticas e, claro, muita esperança. Para alguns, esses reforços são o que faltava para o time encaixar e almejar grandes conquistas nesta temporada. Para outros, ainda existe um pé atrás. Afinal, o futebol é uma caixinha de surpresas, e nem sempre os reforços chegam para brilhar. A história do Corinthians está repleta de exemplos onde as expectativas eram altas, mas a entrega dentro de campo não correspondia. Vamos aguardar as apresentações e as primeiras partidas desses novos jogadores. É um ciclo que se inicia, e a torcida deve acompanhar de perto como eles se adaptam ao estilo de jogo do Corinthians e ao clima vibrante de nossa torcida. A expectativa é que essas contratações tragam mudanças táticas significativas, elevando o nível de competitividade e qualidade do nosso elenco. O que podemos esperar é uma intensa batalha por espaços no time titular, já que a concorrência interna é forte e todos querem mostrar serviço. Isso, por si só, já aumenta a competitividade e a qualidade do nosso elenco. E não esqueçam, galera! Vamos discutir tudo isso nos comentários. Quero saber, o que vocês acham dessas contratações? Acreditam que esses reforços podem fazer a diferença e levar o Timão a novos voos? A hora é agora! A pressão está nas costas dos novos jogadores, e a fiel torcida, cheia de esperança, está de olho em cada movimento. No próximo capítulo, vamos explorar o impacto tático que essas contratações podem ter na equipe. Então, fiquem ligados. Contempla a situação, fiel. Agora que já temos a confirmação dos reforços, é hora de pensar na parte tática e como esses atletas se encaixam no esquema do nosso querido Corinthians. A estrutura e as estratégias do técnico são fundamentais, e a chegada destes novos jogadores pode trazer não apenas qualidade individual, mas também uma nova dinâmica coletiva à equipe. Vamos dissecar isso. Primeiro, é crucial entender o estilo de jogo que o técnico vem implementando. O Corinthians, historicamente, é conhecido por sua defesa sólida e um meio-campo que controla o ritmo da partida. Porém, as últimas partidas mostraram que precisamos de mais agressividade no ataque e um poder de finalização mais contundente. Com a chegada dos novos jogadores, especialmente considerando suas competências específicas, podemos vislumbrar uma mudança significativa na forma como o time se comporta em campo. Um dos reforços é um atacante explosivo, que já provou sua capacidade de marcar gols em momentos decisivos. Ele é aquele jogador que pode mudar o jogo com uma jogada individual, uma arrancada ou um chute potente. Imagina só a torcida explodindo com um gol dele em clássicos ou jogos decisivos. Essa é a esperança que ele traz. O técnico, ao utilizá-lo, pode optar por um esquema mais ofensivo, talvez um 4-3-3 ou um 4-2-4, que priorize a velocidade e a pressão alta. Isso poderia resultar em um time mais dinâmico e difícil de ser marcado. O outro reforço é um meio-campista criativo,
conhecido por sua visão de jogo e passes milimétricos. Esse tipo de jogador é essencial para quebrar linhas adversárias e criar oportunidades. Com sua chegada, o Corinthians pode finalmente ter o que precisa para criar jogadas de ataque mais elaboradas. Imagine ele trocando passes com os atacantes e facilitando a chegada de jogadores como o nosso artilheiro. A possibilidade de um futebol mais bonito e envolvente vem à tona, e a Fiel certamente vai adorar isso. Além disso, a presença de novos jogadores também pode elevar o nível de comprometimento e performance dos atletas que já estão no elenco. A concorrência saudável dentro do grupo é sempre benéfica. Os titulares precisam se esforçar mais para manter seu lugar, e isso, sem dúvida, gera um ambiente de trabalho mais competitivo e produtivo. Vamos lembrar que os treinos vão ser mais intensos, e a luta pela titularidade será acirrada, e isso pode ser um grande diferencial ao longo da temporada. A partir disso, é interessante observar como o técnico vai adaptar os treinos e as estratégias para incorporar esses jogadores ao seu esquema. Será que ele vai mudar radicalmente ou apenas fazer ajustes pontuais? Essas são questões que nos levam a refletir sobre o futuro do Timão dentro de campo. E, claro, a Fiel tem um papel fundamental em todo esse processo. O apoio nas arquibancadas e a pressão positiva que a torcida exerce também podem influenciar o desempenho dos jogadores. E aqui fica a pergunta para vocês: como acham que vai ser a combinação entre os novos reforços e os jogadores que já estão no elenco? Estamos prontos para ver um Corinthians mais ofensivo e criativo? Deixem suas opiniões nos comentários, e vamos criar um debate fervoroso sobre o que está por vir. No próximo capítulo, vamos analisar a importância dessas contratações no cenário do mercado futebolístico. Acompanhem! Agora, vamos dar um passo atrás e analisar o impacto dessas contratações no mercado de futebol. Fiel, estamos em um momento em que o mercado se tornou extremamente competitivo, e cada contratação pode fazer toda a diferença. O Corinthians, historicamente, já foi um gigante nas contratações, trazendo jogadores renomados que mudaram a história do clube. Com esses novos reforços, será que o Timão está se reposicionando como uma força a ser reconhecida? Primeiro, é importante destacar que, em um cenário onde os clubes estão investindo fortunas em jogadores de peso, o Corinthians precisa se destacar. A sensação entre os torcedores é de que estamos começando a traçar um caminho mais ambicioso, não apenas para manter a competitividade, mas para realmente brigar por títulos. Esse movimento estratégico mostra que o Timão não está disposto a ficar para trás. Além disso, a chegada de novos jogadores pode sinalizar para o mercado que o Corinthians está atraindo talentos. Isso gera um efeito positivo para o clube e pode facilitar novas contratações no futuro. Jogadores querem fazer parte de um time que tem ambições, que busca conquistar títulos e que, acima de tudo, tem uma torcida apaixonada. Essa atmosfera pode ser um diferencial e atrair talentos que, de outra forma, poderiam optar por clubes que estão em ascensão. Outro ponto importante é o impacto econômico dessas contratações. O Corinthians precisa não apenas de jogadores competentes, mas também de nomes que possam gerar vendas e movimentações financeiras significativas. Se esses reforços se destacarem, podem atrair propostas de outros clubes, oferecendo ao Timão a chance de lucrar e reinvestir no time. Esse ciclo sustentável é fundamental para a saúde financeira do clube. A forma como a torcida reage a essas contratações também é uma questão de mercado. O apoio da Fiel é essencial, e quando a torcida se sente motivada e confiante, isso se reflete nas bilheteiras e nas vendas de produtos oficiais. Um time que empolga gera mais receita. E, claro, o Corinthians é um clube gigante, e a expectativa é que possamos ver um aumento na presença nos jogos, tanto em casa quanto fora. Por fim, a comparação com os concorrentes é inevitável. O Corinthians, ao fazer essas aquisições, se posiciona de forma assertiva no mercado, mostrando que está disposto a investir e a lutar por um lugar de destaque. Isso pode gerar uma nova dinâmica entre os clubes, onde o Timão pode voltar a ser visto como um dos protagonistas do futebol brasileiro. A pergunta que fica é: como vocês percebem esse movimento do Corinthians no mercado? Acham que essas contratações podem trazer o retorno financeiro necessário e reposicionar o clube entre os grandes do futebol brasileiro? Vamos discutir tudo isso!
Deixem suas opiniões nos comentários e continuem nos acompanhando. No próximo capítulo, vamos mergulhar em uma análise histórica comparando essas contratações com outras que marcaram a trajetória do Timão. Fiquem ligados! Agora é hora de olhar para o passado, para as contratações que marcaram a história do Corinthians e que nos ajudam a entender melhor o que está acontecendo agora. A história do Timão é rica em jogadores que chegaram com grandes expectativas e deixaram suas marcas, seja com títulos, gols memoráveis ou mesmo com sua entrega em campo. Vamos fazer uma comparação entre essas contratações do presente e as do passado e analisar as semelhanças e diferenças que podemos encontrar. Um dos exemplos mais emblemáticos da história recente do Corinthians é a contratação do atacante Ronaldo Fenômeno. Quando ele chegou ao clube, a expectativa era enorme, e ele não apenas atendeu a essa expectativa, como também superou. Ronaldo chegou em um momento crucial e trouxe não só qualidade técnica, mas também uma mentalidade vencedora que contagiou todo o elenco. Aquela foi uma contratação que mudou o rumo do nosso querido Timão, e é esse tipo de impacto que a Fiel espera dos novos reforços. Agora, olhando para os novos jogadores, podemos ver algumas semelhanças e diferenças. Assim como Ronaldo, os novos atletas que chegam agora trazem consigo o peso de grandes expectativas. Eles são vistos como aqueles que podem alterar o curso da temporada e ajudar o Corinthians a voltar a brigar por títulos. No entanto, a grande diferença está na era em que estamos vivendo. O futebol de hoje é mais rápido, mais físico e, muitas vezes, menos paciente. A pressão é enorme, e a comparação com ícones do passado pode ser um fardo. A torcida precisa lembrar que cada jogador tem sua própria trajetória e que a adaptação ao clube é fundamental. Outro exemplo interessante é a chegada de Alexandre Pato, um jovem talento que chegou ao Corinthians cercado de grandes expectativas. Ele tinha tudo para brilhar, mas, por questões de adaptação e pressão, sua passagem não foi como esperávamos. Muitas vezes, as contratações dependem não apenas da qualidade do jogador, mas também da capacidade de se adaptar ao estilo de jogo e à cultura do clube. A diferença entre Pato e os novos reforços pode estar na experiência e na mentalidade que eles trazem. Será que os novos jogadores terão a mesma capacidade de adaptação e entrega que Ronaldo teve? Essa é uma pergunta que fica no ar e que a Fiel deve ponderar. Além disso, não podemos esquecer do papel da torcida. O Corinthians é um clube que vive e respira a paixão de sua torcida. A recepção que esses novos jogadores terão pode fazer toda a diferença em suas performances. Na história do clube, jogadores que foram recebidos com entusiasmo e apoio acabaram se destacando e se tornando ídolos. A energia da Fiel pode ser um fator decisivo, e isso é algo que a torcida deve lembrar ao apoiar os novos reforços. A reflexão que deixo para vocês é: quais são as principais lições que podemos tirar dessas contratações históricas? O que a chegada dos novos jogadores nos diz sobre as expectativas atuais e as pressões que eles enfrentarão? Como a história do Corinthians pode se repetir ou se transformar com essas novas aquisições? Deixem suas opiniões e análises nos comentários. Vamos debater sobre o que pode estar por vir e como a Fiel pode ajudar a moldar o futuro do Timão. No próximo e último capítulo, vamos integrar todos os ângulos discutidos e refletir sobre o futuro do Timão com esses novos reforços. Não percam! Chegamos ao último capítulo, Fiel. É hora de integrar todas as informações e reflexões que discutimos até aqui sobre os novos reforços do Corinthians e o que a torcida pode esperar para o futuro. Analisamos a introdução da notícia, o impacto tático, a importância no mercado, e fizemos uma viagem ao passado para comparar com contratações históricas do clube. Agora, com tudo isso em mente, vamos refletir sobre o que pode acontecer daqui para frente. As expectativas estão altíssimas. A Fiel, como sempre, está atenta e pronta para apoiar, mas também para cobrar. Os novos atletas têm um papel crucial em trazer de volta a confiança que, em alguns momentos, parece ter se perdido. Para que isso aconteça, é fundamental que eles se adaptem rapidamente e comecem a mostrar serviço. O Corinthians precisa de resultados, e a torcida quer ver empenho, garra e, principalmente, vitórias. A pressão é grande, mas isso também pode ser uma força motriz para que eles entreguem o seu melhor. No aspecto tático, o que podemos esperar é uma equipe mais dinâmica e ofensiva, como discutamos anteriormente.
A chegada de um atacante explosivo e um meio-campista criativo pode oferecer ao técnico a liberdade de experimentar novas formações e estratégias. Isso pode levar o Corinthians a um patamar mais elevado, onde a equipe não apenas luta por pontos, mas sim por vitórias convincentes, que gerem mais confiança e respaldo da torcida. Além disso, a importância dessas contratações vai além do campo. Elas simbolizam a ambição do clube em se reposicionar no cenário do futebol brasileiro. A mensagem que o Corinthians está enviando é clara: estamos aqui para brigar por títulos e não vamos nos contentar com menos. Essa ambição pode atrair novos talentos e criar um ciclo positivo que beneficia a todos. E isso é algo que a Fiel sempre sonhou. Agora, com tudo o que foi discutido, a pergunta para vocês é: o que esperam do Corinthians nesta nova fase? Acreditam que a chegada desses jogadores pode ser a virada que estávamos esperando? Como a Fiel pode ajudar a moldar o sucesso desses novos reforços? Deixem suas opiniões e comentários, e vamos continuar essa conversa tão rica sobre o futuro do nosso amado Timão. E, para finalizar, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Acompanhem todas as novidades do Corinthians, porque a temporada promete ser emocionante. A Fiel está sempre pronta para apoiar e acreditar. Avante, Timão!